Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à semana número 15 da disciplina de Psicologia do Esporte do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje nós vamos abordar a teoria relacionando-a com o esporte, com o campo esportivo, do sociólogo alemão, mas que viveu grande parte da sua vida na Grã-Bretanha, Norbert Elias. Eu gostaria de começar essa aula expondo esse pequeno vídeo para vocês, onde vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco melhor da teoria do Norbert Elias, que é uma teoria bem ampla. Não necessariamente ele falou somente do esporte, ele pontua um pouco sobre o esporte quando ele fala do processo de civilização e quando ele fala também da questão da violência. Então vamos assistir ao vídeo e depois a gente retorna com alguns pontos. O sociólogo alemão Norbert Elias nasceu em Breslau, que na época era parte da Prússia, em 1897. De família judia, cujo pai era empresário do setor têxtil, Elias se voluntariou para lutar na Primeira Guerra Mundial, tendo atuado como operador de telégrafo, mas foi tirado do fronte em 1917, depois de um colapso nervoso. No mesmo ano, passou a estudar psicologia, filosofia e medicina, mas anos mais tarde acabaria optando pela sociologia. Com a ascensão do Partido Nazista em 1933, Elias foi embora da Alemanha. Seu pai morreu em 1940 e sua mãe foi deportada para Auschwitz, onde provavelmente veio a falecer, haja vista que não há registros de sua morte, tampouco de sua sobrevivência. Elias mudou-se de Paris para a Grã-Bretanha em 1935 e adquiriu cidadania. O autor foi responsável pelo desenvolvimento de uma teoria social inovadora, que serviu para alargar o campo dos estudos sociológicos voltados à elucidação de processos sociais, ou seja, dos processos de interação humana no âmbito da sociedade. De acordo com Elias, a principal tarefa da sociologia é alargar nossa compreensão dos processos humanos e sociais e adquirir uma base crescente de conhecimento mais sólido acerca desses processos. Na teoria sociológica de Norbert Elias, a relação entre o indivíduo e a sociedade é concebida de modo diferente do que, por exemplo, os estruturalistas concebiam. Norbert Elias não aceita qualquer tipo de concepção social totalizadora ou individualista dos processos sociais. A teoria sociológica formulada por Norbert Elias concebe sua tarefa como a de analisar os processos sociais baseados nas atividades dos indivíduos que, através de suas disposições básicas, ou seja, suas necessidades, são orientados uns para os outros e unidos uns aos outros das mais diferentes maneiras. Estes indivíduos constroem teias de interdependência que dão origem a configurações de muitos tipos: famílias, aldeias, cidades, estados, nações. O conceito de configuração pode ser aplicado onde quer que se formem conexões e teias de interdependência humana, isto é, em grupos relativamente pequenos ou em agrupamentos maiores. Elias não aceita o pressuposto de que as sociedades têm fronteiras e limites especificáveis, pois as cadeias de interdependência escapam às delimitações e a definições abrangentes. Segundo o autor, a complexidade de se investigar algumas configurações decorre do fato de que as cadeias de interdependência são maiores e mais diferenciadas. Por contingências históricas diversas, a obra de Norbert Elias não teve nenhum reconhecimento em especial até meados dos anos 1970. A partir daí, Elias se tornaria um dos maiores sociólogos de todos os tempos. Norbert Elias faleceu em 1º de agosto de 1990, aos 93 anos. Alguns dos principais trabalhos de Elias publicados no Brasil são os 2 volumes de O Processo Civilizador, A Sociedade dos Indivíduos, Os Alemães, A Sociedade de Corte, entre outros. É isso então, esses são os principais aspectos sobre a sociologia de Norbert Elias, e agora eu vou especificar um pouco mais os diálogos existentes entre esse sociólogo, que também era psicólogo, com a área do esporte. Eu gostaria de começar falando sobre a violência no futebol, e aí essa reportagem de 2004, de 2014,
e atualmente também a gente percebe que o Brasil continua sendo então um dos recordistas de mortes por causa do futebol. O número de óbitos por causa de futebol cai no ano da Copa, mas o Brasil fecha 2014 ainda como recordista. É interessante porque o Norbert Elias ele vai falar um pouco também dessa contenção da violência através do esporte e também vai tentar explicar um pouco o porquê da violência dentro do esporte e o porquê da violência entre os torcedores. Então, vários estudos teóricos na área do esporte em diálogo com a psicologia vão se debruçar então nas teorias do Norbert Elias para se compreender essa violência intrínseca, né, que existe tanto no campo, né, de futebol e que de alguma forma ela vai além do campo e ela também transborda, né, para os torcedores, principalmente aqueles que compõem as torcidas organizadas. Aqui é uma cena, né, de 2013, então a gente percebe como que essa violência ela se espalha dentro dos estádios e também aos redores, né, dos estádios, e como que essa violência ela está intrinsecamente relacionada também ao futebol e ao esporte. Falando um pouco das principais obras do Norbert Elias no que diz respeito ao esporte, eu trago algumas obras, né? Então essa do lado esquerdo, que chama Esporte e Civilização na Violência Controlada, que foi escrito junto com Eric Dunning, que também foi um estudioso e que no que tange ao esporte foi alguém importantíssimo, um grande parceiro acadêmico do Norbert Elias. Ao lado talvez seja a obra principal dele, o Processo Civilizador, e ele vai colocar o esporte como peça fundamental na civilização, no controle da violência e no controle das emoções da sociedade moderna. Então é muito interessante quando ele fala que o esporte tem um papel social importantíssimo nessa contenção dessas pulsões, dessa violência e como que as regras e a institucionalização do esporte vai controlando também esses indivíduos. Esse livro também especificamente sobre o esporte, né, dos dois autores também, é a busca pela excitação, esporte e lazer no processo civilizatório. Então ele vai falar exatamente sobre isso e o quanto com essa questão excitatória, né, essa excitação é muito presente no esporte, tanto em quem pratica quanto nas pessoas que torcem, é uma forma de sublimação de uma violência interna dos sujeitos. Então é por isso que ele vai fazer essa relação sociológica e psicológica através dessas análises com o esporte. Então a tese central, né, do Norbert Elias, quando a gente pensa no esporte, é que o esporte não pode ser visto isoladamente. Assim como a gente viu no vídeo, é uma cadeia, né, de interrelações. Então sempre que se pensar no esporte, a partir desse momento, eu espero que vocês compreendam toda essa complexidade que envolve o campo esportivo. É considerado uma tese sociológica, né, exatamente pelo uso da contextualização como um instrumento teórico e metodológico. Afinidade entre o desenvolvimento político, a parlamentarização, principalmente na segunda metade do século XIX, e a esportivização dos jogos e passatempos das classes altas, as quais tinham as práticas esportivas como sinal distintivo de classe. Então aqui ele coloca no mesmo patamar, como eu havia dito para vocês, a questão da parlamentação, né, o parlamentarismo que entra no lugar da monarquia, assim como a questão esportiva, como algo que vai trazendo normas e regras para a sociedade. Continuando, a esportização, a parlamentarização e a industrialização, então, segundo Norbert Elias, são vistos como sintomas sociais de um processo histórico mais profundo de transformações das sociedades europeias, ou seja, componente do processo civilizador, que exigia maior regulamentação dos comportamentos. Então a gente passa, né, de uma sociedade onde a violência ela era mais explícita e tinha pouco controle e poucas leis, e através da esportivização, da parlamentarização e da industrialização e do surgimento de uma nova classe social,
a burguesia, vão se criando normas e regras de comportamento. E como que o esporte ele vai participar disso também dentro da sociedade. E aí terminar esse slide, né, com essa frase da Ayn Rand, que é: a civilização é libertar o homem dos outros homens. Então ela dá uma ênfase muito grande e uma importância muito grande nesse processo de civilização. Então este processo é visto como uma transição histórica que leva os indivíduos ao necessário autocontrole, né, que é civilizacional, pela internalização de normas e regras que limitam suas reações desregradas que antes eram contidas mediante o uso da força. Então, enfatizando mais uma vez, ele vai falar que o esporte entra nesse processo, né, nesse autocontrole dos indivíduos, e aí tem duas perspectivas muito interessantes, que seja pela prática do esporte, ou seja também assistindo, ou seja, sendo um telespectador ou um espectador do esporte. A partir do momento que eu pratico, eu tenho que seguir regras e normas específicas daquela modalidade, mas quando eu assisto a um jogo, quando eu sou um espectador, é uma forma também de descarregar a minha violência e as minhas emoções que eu vou carregando ou que eu vou trazendo dentro da minha vida e dentro da sociedade. Então, para Elias, a conjuntura decisiva para o processo de civilização foi a queda da monarquia absolutista francesa, a mesma corte que antes fomentou e permitiu a constituição do monopólio da violência legítima. Então ele vai falar, né, desse controle dessa violência a partir do momento que existe a queda da monarquia. Então ele vai pautar, né, a Revolução Francesa, 1789, e a Revolução Industrial, a partir de 1760, ou seja, final do século XVIII, como os marcos, né, da transição do feudalismo para o capitalismo, e as regras de autocontrole e civilidade vão sendo apropriadas e difundidas principalmente pela burguesia. Mais uma vez, o esporte fazendo parte disso, e as práticas de lazeres também. Então, após tomar o controle entre o século XVIII e XIX, a burguesia começou a pregar uma ideologia da ordem, de obediência às regras, semelhante ao positivismo criado pelo precursor da sociologia, Auguste Comte. Além disso, Elias discute sobre o papel dos esportes na humanização dos comportamentos e dos costumes. Passamos de uma sociedade pautada na violência, na belicosidade, né, nos aparatos bélicos, para uma sociedade na qual as pulsões e instintos estão sob controle. Então aqui talvez fique mais fácil para vocês compreenderem o centro, né, dessa teoria do Norbert Elias, pautando então o esporte como decisivo nesse processo de civilização. Então essas impulsões estão recalcadas e refreadas pela lei ou conjunto de leis e pelas atividades catárticas, né, entre as quais podemos citar os esportes e em especial o futebol. O processo civilizatório só foi possível pela suavização dos costumes, declínio parcial da intolerância e das práticas de violência, pelo controle social das leis, mas também pelo autocontrole e autocoerção. Nesse contexto, outras manifestações culturais, lúdicas e corporais, para além do esporte, também foram essenciais nisso que o Elias chamou de processo de civilização. Gostaria de trazer dois artigos, né, que falam sobre a teoria do Norbert Elias e o esporte, pautando esses aspectos psicológicos também, e eu postei esses dois artigos para que vocês possam ler como parte teórica dessa aula de hoje. Então, o primeiro tem como título Artes Marciais Mistas, né, o MMA, como esporte moderno, entre a busca da excitação e a tolerância à violência. E a segunda é a violência no futebol, uma revisão sociopsicológica, que é muito interessante também. Vou ler então o resumo de cada um desses artigos e discutir um pouquinho eles antes da gente fechar a nossa aula sobre o Norbert Elias. Então, sobre o artigo do MMA, né, o resumo diz: a modalidade de luta MMA vive um processo de massificação, advindo principalmente da televisão. Em seu formato atual, desenvolveu-se pautada nas características do espetáculo,
estando envolvidos na sua criação publicitários, empresários e cineastas de Hollywood. Pretendeu-se analisar então este artigo, né, o MMA enquanto fenômeno sociocultural das lutas esportes, partindo da análise da sua massificação e da relação da violência com as práticas dessa luta. As lutas com poucas regras, atualmente no formato de MMA, vivem uma permanente tensão entre a busca social histórica de embates entre lutadores, com o mínimo de regras, e a restrição de lutas violentas como características da sociedade civilizada. Então esse artigo é interessante, que eles vão falar de uma transição, né, entre o que era tido como vale tudo para o MMA, onde a sociedade começou a não suportar uma violência tão grande igual tinha. Então quem lembra, né, do surgimento desse vale tudo, desse formato que hoje em dia a gente conhece como MMA, tinha bem menos regras, não tinha categoria, só que isso começou a ser alvo de crítica da sociedade. Então teve que ter algumas mudanças para que essa violência, né, ela fosse suportada de uma maneira um pouco melhor e um pouco mais aceitável. Então a gente percebe como que as modalidades também elas vão alterando as suas regras dependendo, né, de como que a sociedade ela visualiza essa violência intrínseca dentro dos esportes. Esse artigo é muito interessante e usa como base então a teoria do Norbert Elias. E o segundo, a violência no futebol, é um assunto que vem preocupando profissionais da educação física, da psicologia, da sociologia do direito e imprensa há anos. E apesar dos esforços em minimizá-la, seu índice continua crescendo, assim como eu mostrei para vocês no início dessa aula. Esse artigo de revisão tem como objetivo levantar seu histórico e origens em livros, revistas e sites das ciências supracitadas sobre o assunto. A literatura revista aponta para a existência de duas grandes teorias psicossociais para a violência no esporte. Uma interna e psicológica e uma outra externa e sociológica. Assim sendo, propõe-se duas soluções para amenizar os incidentes agressivos em campo. Uma interna, onde a comissão técnica trabalha a questão de forma interdisciplinar junto ao atleta, e uma outra externa, onde mudanças de regras fariam com que o jogador sempre atuasse como se estivesse sob o risco de receber o segundo cartão amarelo na mesma partida, ou o terceiro acumulativo antes de um jogo importante. Então aqui ele vai dar ênfase, né, para uma violência interna, intrínseca do futebol, e é por isso que existem leis próprias, e é uma discussão interessante que esse artigo traz, de que maneira que uma violência social, que uma violência que seria penalizada dentro da sociedade, ela é aceita dentro do campo de futebol. Então eu posso agredir alguém dentro do campo e não posso fora dele. E até que ponto, né, que um crime praticado dentro do campo de futebol deve ser julgado, né, pelas leis da sociedade. Então a gente vê muito claro isso atualmente nessa discussão sobre o racismo dentro do futebol. Alguns países, né, o racismo não é crime, mas em outros países o racismo é crime. Então a gente tem o caso do jogador Grafite, que foi alvo de racismo por um jogador argentino em São Paulo e que foi preso por isso. Então algumas discussões também interessantes sobre a questão da violência, tanto interna quanto externa. Era isso que eu queria trazer para vocês então sobre a teoria do Norbert Elias e seu diálogo, né, e suas relações com o campo esportivo. Eu sugiro para vocês então a leitura dos dois artigos, um sobre o MMA e o outro sobre o futebol, duas leituras interessantes que vão deixar um pouco mais claro, né, como que se usa essa teoria do Norbert Elias nas discussões sobre violência, sobretudo no campo esportivo, sob, né, a égide da psicologia. Então um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve.